Oi, terapeutas, tudo bem? Hoje vamos compartilhar um caso bem bacana que atendemos em nosso consultório. Queríamos passar esse caso para vocês porque acreditamos que muitos de vocês já se depararam com essa situação. Por isso, vamos trocar ideias e assim enriquecer ainda mais nosso conhecimento e prática de atendimento. Sabe aquele caso que faz você quebrar a cabeça? Às vezes, quando chega um paciente no nosso consultório que apresenta uma deformidade instalada no qual nunca teve a oportunidade de um tratamento precoce ou que a idade já não favorece o uso de outros recursos de tratamento, faz com que reduzam as possibilidades de se estruturar um plano de tratamento. Mas isso não quer dizer que, mesmo não tendo muitos recursos, às vezes uma simples órtese pode ajudar na postura e favorecer um movimento adequado para esse paciente. Hoje iremos tratar de um caso de um menino de 8 anos de idade que teve paralisia obstétrica. Falaremos aqui a sua história, o nosso plano de tratamento e recursos que utilizamos. Mas antes, vamos entender um pouco sobre a lesão? Você sabe o que é paralisia braquial obstétrica? Paralisia obstétrica é uma lesão que ocorre no momento que o bebê nasce e está associada, na maioria dos casos, pela distócia do ombro, que é definida com a necessidade de manobras para o desprendimento dos ombros ou um intervalo maior que 60 segundos entre a saída da cabeça e dos ombros do bebê no momento do nascimento. Por motivos dessa manobra, que é realizada no momento do parto pélvico, pode ocorrer um estiramento, um alongamento excessivo ou a avulsão, o rompimento dos nervos situados na região do plexo braquial. E até pode acontecer também fratura de clavícula. O plexo braquial é uma ramificação de nervos que saem da medula, especificamente ao lado das últimas 4 vértebras cervicais e a primeira vértebra torácica. Ele é dividido em raízes, troncos, fascículos e sua estrutura é bem complexa e importante para o membro superior, no qual é responsável por toda a inervação da musculatura e da sensibilidade do braço, do ombro, do braço, antebraço e mão. Após a lesão, o paciente pode ter uma sequela total ou parcial. Às vezes, quando ocorre uma avulsão de nervos, microcirurgias podem ser necessárias. Enxertos de outros nervos também são usados na maioria dos casos de avulsão, para poder substituir o nervo que foi rompido. Quando ocorre a lesão total, a postura do membro fica flácida. É quando não observamos uma contração muscular. Um tratamento prévio é o mais indicado para saber o nível da lesão e quais são os comprometimentos funcionais e o prognóstico desse paciente. Porém, alguns autores relatam a dificuldade em realizar uma avaliação tão minuciosa no recém-nascido. Um fator que favorece são os reflexos primitivos que o recém-nascido apresenta. Assim, facilita avaliar as perdas motoras ativas. Os exames de imagem também ajudam, porém não dão resultados tão precisos, com tanta precisão. Alguns cirurgiões optam, dependendo do caso, é claro, por realizar uma cirurgia de exploração, onde eles verificam as reais perdas e comprometimento anatômicos que foram gerados e, se necessário, já realizam um enxerto nervoso para promover os estímulos neuronais. Como dissemos, o plexo é uma cadeia de nervos que se dividem e inervam os grupos musculares do braço. Cada grupo desses nervos são responsáveis por um determinado músculo, ou um grupo de músculos. Então, não necessariamente o paciente terá uma perda total da inervação do braço. Isso irá depender do grau da lesão e a altura em que foi causado. Cada fascículo, como falamos antes, apresenta ramificações nervosas das raízes do plexo. Assim, fica mais fácil entender as perdas motoras por nível de lesão. Ghisoni e outros autores, em 1995, revisaram uma classificação que caracteriza os recém-nascidos com paralisia obstétrica em 4 grupos. No grupo 1, temos uma paralisia alta ou de Erbe-Duchenne, sendo o nível de lesão nas raízes C5 e C6, cervical C5 e C6, prejudicando o movimento de abdução do ombro, rotação externa e a flexão do cotovelo. Seu prognóstico é bom e a recuperação espontânea acontece em torno de 80% dos casos.
No grupo 2, nós temos a paralisia de erva estendida. Além do grupo muscular envolvido no grupo 1, observa-se também a extensão, dificuldade de extensão do punho, sendo o nível de lesão as raízes C5, C6 e C7. Nesses casos, a recuperação espontânea ocorre em torno de 60% dos casos e diminui um pouco comparativamente ao grupo 1. Já no grupo 3, temos a paralisia total do membro superior e o nível lesional em todas as raízes do plexo, C5, C6, C7, C8 e T1. Aqui, a recuperação espontânea do ombro e do cotovelo ocorre em uma porcentagem menor, mas ainda em torno de 30% a 50% dos casos. A função da mão pode ser recuperada em alguns pacientes. E por último, o grau 4, com o pior prognóstico sem cirurgia. Aqui acontece a paralisia total do membro superior, com a síndrome de Warner, que é a paralisia ocular. Outro fator importante que ocorre no decorrer do tempo são que os pacientes que tiveram lesões nas raízes proximais, C5, C6, C7, ou com lesão total do plexo, mas que tenham tido alguma recuperação parcial, eles tendem a desenvolver uma deformidade em supinação do antebraço devido aos desequilíbrios entre os músculos supinadores ativos e os músculos pronadores paralisados, que estão localizados na região do antebraço. E agora, a partir daí, a gente começa, entendendo todo esse contexto, a gente começa a entender e a pensar no nosso tratamento inicial e conservador. Antes de pensarmos no tratamento cirúrgico, todas as famílias elas precisam ser informadas sobre a lesão e a importância do tratamento conservador no decorrer do crescimento do bebê. O terapeuta ocupacional, o terapeuta da mão, tem um papel importantíssimo no tratamento dos pacientes com paralisia obstétrica. Além de ajudar nas perdas ocupacionais, ele auxiliará os pais e os cuidadores orientando a importância da movimentação passiva, que é o alongamento do membro. Assim, para evitar futuras retrações musculares e tendinhas. Alongamento e movimentação nas articulações do ombro, cotovelo, punho e dedos precisam ser orientadas e supervisionadas por um profissional da área. Vale a pena enfatizar a movimentação passiva dos músculos que foram afetados, principalmente o quê? A abdução do ombro, a rotação externa, flexão e extensão do cotovelo e a supinação do antebraço. Agora, seguindo essa linha de raciocínio, a gente vai entender o caso, tá? Em 2017, nós atendemos um paciente que apresentava uma paralisia, uma lesão de paralisia braquial obstétrica. Ele tinha 8 anos na época e nunca havia realizado nenhum tipo de tratamento, nenhum. Para facilitar o entendimento, contaremos um pouco da sua história e a trajetória até agora. O paciente é um menino que foi diagnosticado com a lesão de paralisia obstétrica depois de alguns anos. Não temos ao certo em quanto tempo, porque a mãe relatou que só percebeu que o seu braço apresentava algum problema conforme ele foi se desenvolvendo e crescendo. Sua nacionalidade é angolana. Sua mãe relatou que desconhecia sobre esse tipo de lesão, que pudesse acontecer isso durante o parto. E quando ele nasceu, ela não foi orientada sobre o que tinha ocorrido e não foi indicado nenhum tipo de tratamento ou acompanhamento precoce. A partir daí, ela relata que todos os lugares que ela tinha acesso à informação desconheciam o caso do seu filho e que não conseguia ter respostas concretas e nenhum auxílio do que poderia ter acontecido ou o que ela poderia fazer para melhorar a situação dele. Assim, depois de algum tempo, com o seu marido já agora morando no Brasil, eles foram à procura de respostas, procura de algum tratamento. E um tratamento que fosse possível ser feito na rede pública. Ele teve o suporte, já com os 8 anos, e já morando aqui no Brasil, ele conseguiu ser acompanhado num centro de reabilitação aqui do estado de São Paulo. E ele vem encaminhado para o nosso consultório para uma possível ortetização do membro, já que ele apresentava um padrão de encurtamentos já estruturados. Daí nós avaliamos e vimos que a musculatura pronadora do antebraço
e os flexores do punho não apresentavam nenhum grau de contração muscular. Ele realizava movimentação de pinça dos dedos, mas com uma postura em supinação do antebraço que não era nada funcional. Ele já tinha um encurtamento significativo dos rotadores internos do ombro e também da musculatura flexora dos dedos e do punho também, né? Ele até pela idade, ele apresentava algumas compensações do membro pela falta de contração muscular. E ele apresentava também rigidez articular de ombro e punho, já que nunca havia tido nenhum procedimento terapêutico. Vendo todos esses fatores que o paciente apresentava, nós tínhamos que pensar em alguma solução imediata que pudesse ao menos melhorar a postura do punho e do cotovelo, no qual possibilitasse assim mais função para aquele membro lesionado. A gente viu também que ele apresentava um pouco de flexão de cotovelo, onde foi por esse ponto-chave que determinamos nosso plano de tratamento. E aí a gente já que ele já tinha um acompanhamento, né, sendo feito lá no centro de reabilitação, nós enfatizamos os alongamentos necessários que deveriam ser feitos para melhorar o encurtamento tendíneo muscular diariamente, exercícios de sensibilidade. Também vimos a necessidade de encaminhá-lo para um médico, um cirurgião de mão, para avaliar a possibilidade de realizar algum procedimento cirúrgico, caso houvesse essa possibilidade ainda. Voltamos então agora para o nosso plano de ortetização. A gente viu que a postura do punho dele estava prejudicando a função de pinça, já que ele ficava em supinação e extensão do punho, né? E a gente tinha certeza de que uma órtese que posicionasse melhor o punho deveria ser feita. Mesmo com o punho posicionado, a postura em supinação do antebraço não favorecia nada a função dos dedos, a função que ele tinha, né? Conseguia fazer uma determinada pinça. Como conseguimos pegar um objeto com o antebraço supinado, né? É impossível. Então, nós pensamos o seguinte: seria necessário manter o antebraço dos pacientes em médio prono, para assim ele ter mais facilidade em realizar movimentos de preensão. Então, a gente confeccionou uma órtese híbrida de velcro Japão acoplado na órtese de punho, na região mais proximal do antebraço. E a gente percebeu que com o velcro Japão, como o velcro Japão ele tem uma certa elasticidade quando ele é tracionado, né, no contrário do padrão deformante, ele manteria a postura do braço na posição que a gente desejava, que era a posição de médio prono, como mostramos aqui nessa foto. Pensando em todo o contexto e história desse paciente, a gente sabia que não teríamos muitas escolhas e opções de recursos para ajudar um pouco na função e na postura desse membro. Vimos a necessidade da família e principalmente do paciente em ter alguma direção, alguma solução, mesmo que imediata, para facilitar mais o uso do membro lesionado naquele momento. A família apresentava uma expectativa de melhor do quadro, né? Não importava se era grande ou se era pequeno. Mas só o fato de entender melhor as consequências, quais as possibilidades de melhora, deram mais conforto para todos. Conseguimos confeccionar uma órtese que pôde favorecer um pequeno ganho de movimento. Mas percebemos que os ganhos maiores não foram só os ganhos para melhorar a postura funcional, mas também uma alegria no rosto de uma criança, que iria começar a usar melhor o braço e um olhar confortante de pais que lutavam tanto por uma resposta e solução. Infelizmente, a gente não tem o desfecho total desse caso. Nós encaminhamos esse paciente para o cirurgião de mão, mas logo em seguida nós soubemos que a família havia voltado para Angola. Então a gente não sabe aí o final dessa história. Mas o que podemos aprender com esse caso é que às vezes, mesmo tendo pouquíssimas opções de recursos, uma boa orientação e uma ortetização bem avaliada pode ajudar muito.